Igreja, nós estamos no mês muito importante. A importância desse mês é porque nós estamos tentando mensurar, ou na verdade explicarmos o doce, sublime, incomparável amor de Deus a nosso respeito. Se tem alguém que ama você, esse alguém se chama o nosso Senhor. Se tem alguém que é apaixonado por você, esse alguém é Jesus. Então nós começamos os primeiros capítulos dessa série. O primeiro capítulo, na verdade, quando eu comecei a pregar, eu disse, gente, eu vou tentar explicar aquilo que ele é inexplicável. Esse sublime amor de Deus e incomparável amor de Deus por nós. E eu continuo chegando à conclusão que não tem como nós explicarmos a grandeza desse amor. Porque como nós falamos, o amor de Deus, ele não está dentro da questão da nossa compreensão humana. Porque geralmente é o pai que dá a vida pelo seu filho. E aqui nós vimos na palavra, sabemos que foi o pai que entregou o seu filho para morrer por nós, para nós termos a vida eterna. E também nós falamos que Jesus é de fato a maior expressão de amor do Pai para conosco. A maior expressão de amor está em Cristo, aquilo que Ele fez por nós. E quando nós entendemos isso, eu quero que você preste o máximo de atenção. E quando nós entendemos isso, quando Jesus ele veio à Terra, o Evangelho de João, capítulo 1, fala isso, que Jesus veio à Terra e habitou entre nós. E quando Jesus habitou entre nós, a palavra no original é a mesma que usada no Antigo Testamento, o tabernáculo, Jesus fez uma tenda aqui e permitiu que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E a partir da vinda de Jesus, o Pai, o nosso Deus, Ele começou a elevar o nível de relacionamento que a humanidade poderia ter com Ele. Nós olhamos lá no Antigo Testamento um Deus que não falava diretamente com a nação de Israel, mas nós víamos um Deus que precisava usar intermediários para falar com Israel, que eram os profetas. Eu não sei se você vai me entender, mas nós percebemos uma grande distância entre Deus e a terra. Mas jamais podemos dizer que, devido a essa distância, o nosso Deus não era misericordioso no Antigo Testamento. Pelo contrário, nós encontramos muita lei, muita graça, muita misericórdia no Antigo Testamento. Mas quando Cristo esteve aqui à terra, Ele elevou o nível de relacionamento. Por quê, pastor? Porque a partir desse momento, nós podemos nos relacionar com o Pai de uma forma íntima. Isto é, o nosso amor com o amor de Deus começou a ser algo pessoal. Isso é bem explícito lá no livro de Lucas, no capítulo 15, quando nós encontramos a trilogia do pecador arrependido. Primeiro nós vimos Jesus falando sobre a ovelha que se perdeu e o pastor, ele fez de tudo para encontrar a ovelha. Então nós estamos vendo aqui um Deus que persegue um relacionamento para conosco, um Deus que faz de tudo para encontrar o perdido. E depois Jesus ele fala sobre a dracma perdida, a moeda perdida, que para muitos não tinha nenhum valor, mas aquela mulher, a partir do momento que ela percebeu que não tinha dracma, mas junto com as outras 9, a palavra de Deus fala que ela acende uma luz, a palavra de Deus fala que ela coloca todos os móveis para cima e começa a procurar, e não encontrando, ela pega uma vassoura e começa a varrer, ela começa a varrer entre as brechas da sua casa até encontrar a dracma. Isso eu quero que você entenda que para muitos essa moeda não tinha valor, mas para aquela mulher tinha um grande valor. Para muitos nós não temos muito valor, mas para Deus nós temos um grande valor. Então é um relacionamento mais próximo. Aí nós vamos lá na parábola do filho pródigo, Jesus falando sobre aquele filho que se arrepende e volta aos braços do pai. Entretanto, esse texto ele é muito contraditório, porque o Senhor Jesus ele fala para os fariseus,
E nós sabemos que esse filho, ele descumpriu um dos maiores mandamentos, um dos 10 mandamentos, porque ele desonrou o seu pai. E aquilo foi muito contraditório. E os fariseus começaram a não entender o discurso de Cristo, como que um pai que é desonrado simplesmente abre os braços e recebe o filho de volta. Os fariseus não davam valor à atitude do filho que se arrependeu, mas o Senhor veio à terra para elevar o nosso nível de relacionamento com Deus. E quando o pai vê aquele filho voltando para casa, o texto bíblico nos fala que o pai abriu os braços e disse: meu filho estava morto e reviveu, traga-me o anel e coloque no dedo dele, traga-me a melhor veste e coloque nele, calce os sapatos nos pés dele, porque ele está descalço. Isso também fala para nós que o pai amoroso dá para cada um o devido valor que nós merecemos. Então Jesus, ele elevou o nosso nível de relacionamento com ele. Só que a grande questão que eu quero levantar nessa noite para nós, igreja, um pai que nos persegue, um amor que faz de tudo para nos encontrar, será que nós, como filhos, estamos retribuindo o amor do pai como nós deveríamos? Será que Deus, ele não está se relacionando conosco de uma forma muito íntima e nós, como seus filhos, não estamos retribuindo como nós deveríamos? Então, a partir dessa introdução, eu quero levar a você a pensar: será que eu, filho de Deus, estou honrando o meu Pai Celestial com o amor que Ele merece? Um pai que abre mão do seu unigênito, do seu único filho, vê ele morrendo numa cruz. Um pai que faz de tudo para me encontrar. Será que eu estou amando ele como nós deveríamos? O Senhor me deu essa ministração no nosso discipulado de segunda-feira, quando o pastor Milton ministrava. E uma das frases que marcou no meu coração foi algo que William Shakespeare falou. Presta atenção. Quantos já ouviram falar em Shakespeare? Sim ou não? Lógico que já, meu irmão. Eu sou crente, também sou, mas não sou surdo. Não amam os que não demonstram o seu amor. Prestem atenção nessa frase. Não amam aqueles que não demonstram o seu amor. Se nós amamos, nós precisamos demonstrar o amor. Se nós amamos, nós precisamos falar que amamos. Nós precisamos agir em amor. Fazer tudo por causa do amor. Irmãos, eu me lembro quando eu conheci a Priscila. Eu fiquei extremamente apaixonado por ela. E ainda estou hoje. E eu fiz de tudo até eu ter esse amor comigo. Então eu quero que você entenda que aquele que ama, ele precisa demonstrar o seu amor. E o Pai precisa que nós venhamos demonstrar o nosso amor por Ele. E nós vamos aprender isso. O que eu vou falar para você nessa noite, eu pensava que entendia, mas eu não entendia, porque eu comecei a estudar algumas coisas no sentido literal, e eu fui ontem, quando eu estava lá em casa, no meu escritório, teve uma hora que eu comecei a ver algumas coisas, eu chorei na presença do Senhor. Eu falo: Deus, como o Senhor é magnífico. Igreja, nós precisamos amar a Deus como Ele merece que nós venhamos o amar. Nós somos imperfeitos, Ele entende isso, mas nós precisamos fazer de tudo para amarmos ao Senhor. Eu quero falar para vocês nessa noite algo que você já ouviu, mas de uma forma diferente. Sobre o amor. Quero falar sobre o amor ágape e o amor filéu.
ágape e filéu são duas palavras gregas usadas para falar amor no Novo Testamento. Vocês precisam saber que o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. Então, foi usado duas palavras, foram usadas 4 palavras na verdade para falar sobre o amor, mas eu quero falar sobre duas. São 2 palavras que foram usadas para escrever amor no Antigo Testamento. Mas eu quero que você preste atenção nisso, porque eu não tinha prestado atenção nisso e você precisa prestar. Amor é muito subjetivo. Cada um entende o amor de uma forma, preste atenção nisso. Se eu falasse aqui para você agora, eu quero que você pense, quando eu falo amor, o que vem no seu coração? Para muitos vai vir uma pessoa, para muitos pode vir uma decepção por causa do amor. Para muitos pode vir uma experiência jamais esquecida, positiva, e para outra pode vir uma experiência negativa, jamais que se possa esquecer. Então, quando nós falamos de amor, nós teremos muitas respostas relacionadas ao amor. É a mesma coisa que eu perguntar para você quando você pensa em cachorro. Uns vão lembrar, eu tinha lá em Santa Catarina um cachorro que se chamava Totó. A lembrança que eu tenho dele é que ele não gostava de tomar banho. Ô bichinho danado, gente, não gostava do banho. A gente tinha que chamar uns irmãos lá, amarrava ele numa corda, tentava botar um pote de margarina na boca dele para ele não morder ninguém. Para outros vão lembrar de um serzinho que entrou na vida deles e foi muito importante. Então, para muitos, cachorro significa amor. Mas alguém que já foi mordido por um cachorro, quando lembra de cachorro, vai pensar em medo. A minha irmã Priscila, ela foi mordida por um cachorro chamado Ted. E aquele cachorro, eu acho que ele tinha um espírito ruim dentro dele, irmãos. Porque ele era um perseguidor de canelas muito forte. Então, quando eu penso em cachorro, eu também lembro do Ted, porque ele me perseguia também. Então, eu trouxe esses exemplos para que você entenda que o amor ele é subjetivo, cada um entende de uma forma. Então, por isso que o texto bíblico nos traz algumas maneiras de escrever o amor. Quantos estão me entendendo? Ágape é a palavra mais expressiva dentro do cristianismo. Porque ágape revela o amor de Deus para, primeiro, com o seu filho. Abra comigo no texto bíblico de Evangelho de João, capítulo 17, versículo 26. Então aqui nós vamos ver Jesus falando do amor que o Pai tem em relação a Ele. E esse amor foi escrito com a palavra ágape. O texto bíblico nos fala o seguinte: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, Jesus falando, esteja neles e eu neles esteja. Amor ágape também significa o amor que o Pai tem pela humanidade. Aí o texto bíblico, para expressar isso, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. A palavra usada também aqui foi ágape. Você precisa entender isso, que quando chegar no clímax da pregação, você vai compreender o que o texto bíblico está nos falando em determinada hora. Então, ágape revela a natureza de Deus. Quando nós falamos do amor de Deus, nós precisamos entender que é o amor ágape. O amor ágape significa a ação, agora você precisa começar a entender, a ação pelo objetivo. Então Deus amou e o objetivo de Deus era a salvação dos filhos que estavam perdidos. Vamos começar a construir mais forte ainda.
Igreja, o amor ágape não está relacionado a prazeres e nem a um amor instintivo do nosso instinto que todos nós temos. Você precisa entender isso. O amor ágape não está relacionado às nossas emoções. Na verdade, o amor ágape, se nós olharmos para dentro da palavra, ele não é um amor muito atraente. Sabe por quê? Porque o amor ágape é um amor sacrificial. Preste atenção nisso. Eu amo para o bem do outro. Deus amou para o bem da humanidade. Preste atenção nisso. O amor ágape não é o amor que muitas vezes nós podemos falar que é prazeroso. Porque nós estamos falando sobre sacrifício. E o amor ágape não está relacionado ao seu coração. Preste atenção agora. Mas naquilo que o Espírito do Senhor gera em seu coração. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Abra comigo lá. O amor ágape é um fruto do Espírito em nossa vida. Sabe por quê, meu filho? Quantos de vocês têm prazer em amar o seu inimigo? Levante a mão e dê um brado de vitória. E Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos. Com que amor esse? Com amor ágape. Jesus não está dizendo para você pegar o inimigo, alguém que matou, alguém que você amava tanto e levar para sua casa. Porque esse amor é um amor de sacrifício que muitas vezes é difícil de nós entendermos ele. É um amor que não busca interesses terrenos. É um amor que não busca o seu bem-estar aqui na terra. Esse é o amor ágape que o Pai teve e Ele distribui para nós através do Espírito. Quantos estão me entendendo? Depois nós vamos entender perfeitamente isso. Vou mais um pouquinho além. Você tem que ser muito crente para ter o amor ágape na sua vida. Quantos entenderam sobre amor ágape? O amor ágape, então, é o amor sacrificial que o Espírito de Deus gera em nós. E a outra palavra que nós compreendemos sobre amor na Bíblia também se chama filéu. Falei em filéu aqui, uns já pensaram em filé, já pensaram na janta, o que vai esquentar para comer quando chegar em casa, não tem nada a ver com isso. Filéu representa um amor de intimidade, um amor terno, de ternura. É o amor da terra aqui, o amor que você sente pelo papai, pela mamãe. Só que o amor terno, igreja, ele acaba muitas vezes, sim ou não? Por isso que o texto bíblico nos fala que, 1 Coríntios 13, que o amor jamais acaba. Que amor é esse? O amor ágape, porque o amor aqui da terra acaba. Quantos casais vocês se viram apaixonados e eles se separaram? Era um amor de ternura, um amor de emoção, um amor de sentimentos. É errado ter o amor terno? É claro que não é. Porque o texto bíblico também fala que o pai tem um amor terno pelo filho. O texto bíblico muitas vezes para escrever, na verdade uma vez ele fala sobre filéu, o amor que o pai tem pelos filhos. Também o texto bíblico nos fala em João 3,23 que Jesus ele tinha um amor também terno pelos seus discípulos. Um amor de ternura. O amor de ternura é aquele amor carinhoso, que você olha e fala assim, nossa, como eu amo, como é gostoso sentir isso, como é agradável. Esse é o amor filéu. Mas nós nunca vamos ver a palavra filéu
no Novo Testamento, preste atenção, para falar sobre um mandamento. Lembra aquele mandamento, ame o Senhor teu Deus? Aqui a palavra é usada, o ágape. Gente, vai me dizer que muitas vezes não é difícil seguir a carreira que nos é proposta. Por isso que nós temos que amar a Deus através da ação do Espírito, porque muitas vezes é difícil andarmos nessa terra. Se você amar a Deus somente com amor terreno, você vai parar. Vai vir uma luta, o frio vai estar muito grande, você não vai querer nem vir na igreja. Esse é o amor filéu. E você jamais pode colocar o amor filéu para com Deus, porque um dia vai acabar. Mas o verdadeiro amor nunca acaba. Quantos estão me entendendo? Você pode glorificar o Senhor por isso? Agora, meu irmão, vou usar uma linguagem gaúcha. É para cair os butiá do bolso. Porque nós vamos ler um texto bíblico entendendo o que significa ágape e o que significa filéu. Nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 até o 17. Antes de nós lermos, abra lá o cenário, o contexto desse texto que nós vamos ler era desanimador, porque Cristo havia morrido e os discípulos ainda estavam desorientados, sem saber o que fazer. Ora, o mestre morreu. Sabe por quê? Porque eles ainda não haviam entendido sobre esse amor sacrificial que o Pai tinha depositado na vida deles, que Cristo havia depositado na vida deles. Então, porque eles amavam somente de uma forma terrena, o Pai, Jesus morreu, e eles estavam desorientados. E eles foram para uma praia, foram lá para o mar da Galileia e começaram a pescar, e não pescavam nada, e a pescar. De repente aparece o mestre. Eles não conheceram e ele disse, vocês não pegaram nada, vão para o outro lado do mar e comecem a pescar. E daí eles já começaram assim, uau, esse cara tem algo diferente. Sabe que Deus ele vem ao nosso encontro quando nós pensamos que tudo vai acabar. Aí ele vai, mostra o seu amor para conosco. E aquilo que Jesus falou em Lucas 15, que ele vai atrás das 99, que ele recebe o filho, que ele vai atrás da dracma, ele começa a fazer aqui em João capítulo 21, porque ele foi atrás dos discípulos que haviam desistido de prosseguir, de ir em frente no chamado deles. Então Jesus aparece e disse, vão pescar. E eles foram e voltaram com uma grande pescaria de 153 peixes. E eles começaram a ver e entender que aquele era Jesus. Então eles sentaram, já haviam percebido que era o mestre, eles começaram a comeram, se deliciaram, se alegraram, a comunhão. Aí Jesus se levanta e chama um cara chamado Pedro. E começa a falar o seguinte com ele. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro, filho de João, você me ama mais do que esses? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, cuida dos meus cordeiros. Para aí. Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ágape. Um amor sacrificial. Gente, eu nunca tinha entendido esse texto bíblico dessa maneira. Eu vou explicar depois por que para vocês. Deixa lá, Thales, por gentileza. E Pedro fala assim, sim, Senhor, eu te filéu. Então Pedro estava preocupado com o amor aqui nessa terra. E Jesus falava assim, não, Pedro, você precisa entender o amor, porque vocês vão passar dias difíceis e dias complicados. E se o seu amor estiver embasado as coisas dessa terra, você não vai continuar. Versículo 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ágape, me ama
Aí o Pedrão velho de novo fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te filéu. E o Senhor falava assim: não, Pedro, é mais que isso. E Pedro já estava totalmente irritado. Como ele não sabe que eu amo ele? Mas Pedro estava amando ele da forma que essa terra ama, um amor interesseiro, um amor que busca os seus interesses, igreja. Muitas vezes nós somos assim, nós só viemos da igreja quando nós queremos algo, nós só viemos da igreja quando as coisas estão difíceis, e se nós amarmos o Senhor de uma forma interesseira, nós vamos parar, porque as lutas são grandes. Quantos de vocês aqui já pararam uma vez? É porque você estava amando o Senhor da forma errada. Próximo capítulo. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou arrasado, ficou magoado. Tu me ágape, Pedro. Gente, a partir daqui entra uma ação divina. O Espírito Santo de Deus entra na vida de Pedro. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O Espírito Santo de Deus revela a Pedro, assim como lá no Evangelho de Marcos e Mateus, se eu não me engano, o Espírito Santo de Deus também entrou na vida de Pedro. E quando Jesus pergunta: quem eu sou? E Pedro levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele fala: não foi a carne nem o sangue que revelou, mas foi o meu Espírito. Aqui o Espírito Santo de Deus entra na vida de Pedro. O fruto do Espírito entra. E quando caem as escamas dos olhos, preste atenção, Pedro fala: sim, Jesus, eu te ágape. Preste atenção. Era essa parte que eu não entendia. Eu não compreendia por que Jesus está falando: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, o que tem a ver com isso, com o amor? Tem tudo a ver, igreja. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um ministério na vida de Pedro, que ele fosse o grande pastor, a pedra da igreja aqui na terra. Mas se Pedro amasse as ovelhas de uma forma superficial, ele não faria igual ao pastor que deixou as 99 para ir atrás de uma. Esse é o amor sacrificial, igreja. Por isso que Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o nosso problema? Quantas vezes Jesus perguntou para você: você me ama? E você respondeu para Ele com amor aqui dessa terra. Sabe por quê, filhos? Porque nós não queremos nos sacrificar. Nós só queremos que alguém se sacrifique por nós. Quando fala em sacrifício, quando fala em colocar a mão no arado, nós saímos pela tangente. Quando fala em viver em santidade, nós saímos fora. Isso não é comigo. Mas, filho, igreja querida, se você continuar amando ao Senhor dessa maneira, isso vai acabar. Sabe por que Pedro estava dizendo: eu te filéu? Era a percepção de amor que ele tinha. Era um amor interesseiro. Daí vem o Espírito Santo de Deus e derrama sobre ele o amor ágape. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nossa vida, tudo muda. Tudo muda. Você ama Deus exatamente como Ele quer que você o ame? Você tem colocado no seu coração o amor ágape, ou você tem amado a Deus apenas por conveniência? O amor filial acaba, mas o amor ágape jamais acaba.
Se Jesus ele aparecesse para você e perguntasse: tu me amas? O que você falaria para ele, meu filho? Se Jesus perguntasse para você hoje: você é capaz de largar tudo o que você tem, os seus pecados, os seus confortos, os seus desejos, por amor a mim? Sabe de uma coisa? Sabe por que muitos, preste atenção, sabe por que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Porque muitos chamados querem entregar apenas o que eles querem para Deus, mas os escolhidos entregam tudo, 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 tudo ao Senhor. Igreja, tu me amas? E quando Jesus te pergunta nessa noite: você me ama? E você diz sim, então ele pergunta novamente: você está disposto a abrir mão de tudo que está entre nós por causa desse amor? Pedro, tu me amas? João, capítulo 12, versículo 25. Jesus aqui, ele fala sobre o perigo de amar o mundo. Então ele fala: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Aquele que está conectado com as coisas dessa terra e não quer abrir mão das coisas dessa terra, você pode perder a sua eternidade. Mas aqueles que estão dispostos a ter um amor sacrificial, esses sim herdarão a vida eterna. Você tem pensado que Jesus tem exigido muito de você? Ele não exige mais daquilo que você pode dar para Ele. Só não se ausente mais da presença de Deus. Deixe as suas justificativas. Deixe os seus poréns, os seus porquês. E se entregue a esse amor. Se entregue. Há muita coisa para nós fazermos por Jesus, igreja. Desculpe a minha expressão, e você vai continuar de corpinho mole, de mimimi, procurando achar defeito. Eu não vou fazer por causa ali, eu não gosto muito da cara do pastor, ele pinta o cabelo. Meu irmão, se sacrifica e aceita o meu cabelo com luzes. Todos nós temos defeitos, ou você é o perfeitinho? É o perfeitinho? Não. Tem muita coisinha em você que a maioria das pessoas não gosta. Imagina se Jesus estivesse olhando para nós com esses olhos, filhos. Eu não vou amar esse carinha aí. Não, ele não olha assim. Ele olha com olhos de amor, de um amor sacrificial. Para de ficar colocando estigmas em cima dos teus pastores, dos teus líderes. Todos nós somos humanos e um dia nós vamos errar com vocês. Ame com amor ágape. Sabe, nós precisamos empregar o amor ágape mais na nossa vida. Você tem que amar mais a sua esposa com amor ágape. Para de ficar de beicinho com ela. O amor que se sacrifica. O ágape, ele precisa fazer mais parte da nossa vida. Assim nós seremos tolerantes. Gente, pensa comigo o quanto Deus tolera você e tolera a mim.